vemos um homem de cabelos brancos, olhos vermelhos e orelhas pontiagudas parado em um tapete vermelho. Em sua frente, um homem ajoelhado o entrega uma coroa. O arrogante rei humano está de joelhos. Eu me desculpo pelos erros dos meus ancestrais. Eu vou te dar o trono, a terra e qualquer coisa. Você poderia, por favor, poupar a minha vida? Como todos esperavam, a guerra acabou com a vitória dos vampiros. O vampiro estica sua mão e um flash passa à frente dos olhos do rei humano. Sua cabeça é cortada ao meio. Ao cair ao chão, as pessoas encaram com medo a cena. Os humanos viverão como gado sob o domínio dos vampiros. Após o choque inicial, vemos as pessoas gritando e a mão do vampiro coberta de sangue. Após matar o seu rei, ele diz: "Mate todos os humanos nesse lugar. A gloriosa era dos vampiros será eterna." Vemos corvos sobrevoando um campo de batalha. Com diversos cadáveres no chão, vemos um grupo de humanos encurralados por 2 vampiros. Realmente termina rápido quando só tem alguns humanos. Não tema a morte, humanos. A dor é apenas temporária. Alguns guerreiros seguram suas espadas, enquanto uma mulher, atrás do grupo, abraça algumas crianças. Seu vampiro arrogante, os seus dias de opressão e violência estão acabando. Deus revelou o futuro para mim através de meus sonhos. Em breve, ele enviará um herói para salvar a humanidade. Que criança esquisita. Por que ela tá falando desse jeito? Não se preocupe. Não haverá um amanhã para você, de qualquer maneira. Assim que o vampiro diz isso, ele parte para cima dos homens que se preparam para o embate. Eles estão vindo! Proteja as crianças! Assim que o homem grita isso, ele salta para cima do vampiro e tenta realizar um ataque. Com a sua espada, ele realiza um movimento vertical, mas não vemos nada à sua frente. O vampiro aparece em suas costas. Tão rápido! Assim que ele percebe, já é tarde demais. O vampiro o corta no meio. A outra guerreira, também segurando sua espada, parte para cima, mas assim como seu companheiro, é cortada sem dificuldade. O outro rapaz, percebendo a diferença esmagadora de poder, começa a tremer e chorar. O vampiro o corta e enfia sua espada em seu peito. Um outro velho, irritado com a situação, também com sua espada em mãos, parte novamente para cima do vampiro. Morra! Ele grita enquanto o ataca. A sua lâmina se aproxima à face do vampiro, mas, um pouco antes de ser cortado, o vampiro consegue se defender apenas utilizando sua mão. Ele olha para o velho, dá um leve sorriso e quebra a lâmina com sua mão nua. Em sequência, com um movimento rápido, ele corta tanto o velho quanto o homem que estava com sua espada enfincada. Após o golpe, ele olha para o grupo de crianças. Eu vou matá-los com o mínimo de dor possível. Ele se aproxima do grupo de crianças, levanta sua espada e se prepara. Mas, antes dele executar o golpe, o seu nome é chamado. Yukao. Ao olhar para o lado, ele encontra alguém aparecendo em meio à poeira. Vemos uma espécie de cavaleiro com uma armadura de esqueleto se aproximando dos dois. Quem é você? Ele é um cavaleiro que sobrou? Ele não cheira como um humano vivo. Ele cheira mais como um cadáver. Após esse cavaleiro encarar o grupo, ele começa a correr em direção aos vampiros. Ele está atacando. Você se atreve a atacar um vampiro sem medo? Antes que esse vampiro perceba, o cavaleiro já está na sua frente com o punho próximo à sua face. Ele olha para sua mão, mas, ainda assim, vemos o impacto no local do golpe. O que é esse bastardo? Ele cobriu mais de 10 metros em um único avanço. Enquanto o vampiro pensava incrédulo, vemos o outro sumindo como uma névoa após ser derrotado. O cavaleiro olha para o restante. Esse vampiro respira e parte para cima dele com sua espada em mãos. Assim que ele se aproxima, apesar de estar na vantagem,
ele se estranha com algo. Ele enfia sua espada no homem, sem esse ao menos reagir. Com a espada enfiada em seu peito, ele questiona: Por que você não desviou? Eu definitivamente atingi o seu coração. Você morrerá em qualquer minuto agora. Enquanto ele dizia isso, o cavaleiro levanta sua mão e o pega pela face. Ele levanta o vampiro e este, confuso, pergunta: Como você ainda está se movendo? Eu certamente atingi o seu coração! Seu coração! Enquanto ele falava, o cavaleiro, com um soco extremamente forte, atinge o tronco do vampiro. Vemos o seu punho atravessado em seu corpo. Assim como o primeiro vampiro derrotado, este também começa a sumir no ar. Vemos o grupo de criança e a maior falando: O herói. O cavaleiro, após derrotar os dois, observa os arredores e diz: Só tem crianças restantes. Se vocês andarem 5 quilômetros à frente, vocês encontrarão a Terra Sagrada. Vocês terão que chegar lá sozinhas. Senhor, você é o herói, não é? Eu vi em meus sonhos. Você é o herói enviado por Deus para salvar a humanidade, certo? Herói? Ao ouvir isso, ele olha mais atentamente ao grupo e pergunta: O homem retira seu capacete. Pareço com um herói para você? Vemos a sua face completamente costurada. As crianças, ao verem o seu rosto, se assustam. O nariz do homem, que olhava para o grupo sorrindo, do nada cai. Ah, merda! Caiu de novo! Ah, um monstro! As crianças se assustam e correm do local. O cavaleiro, com seu nariz novamente em suas mãos, apenas sorri. Em algum outro lugar, vemos um castelo vertical. Nesse mundo de desespero, um estranho rumor circula. Esse rumor é sobre um cavaleiro caçador de vampiros imortal. Algum tempo atrás, vemos homens de sobretudo, chapéu e máscara que se assemelham a de doutores da peste. Eles entram no que parece ser uma arena e lá encontram outros de seu grupo. Maravilhoso! Ele morreu ainda em posição de luta. Esse é o Gunther? Eles conversam sobre o corpo de um lutador morto. Sim, eu tenho certeza absoluta. 228 partidas, 228 vitórias, 0 derrotas. O maior e único gladiador restante dessa era, Gunther. Até mesmo os maiores guerreiros não conseguiram derrotar os vampiros. Aliás, Arin, você tem certeza que está tudo bem para a gente apostar o nosso futuro em um completo estranho como ele? Eu vou arriscar e acreditar. Como está a condição do cadáver? A decomposição progrediu consideravelmente, mas ainda está na área permitida. Bom, Arin retira sua máscara e olha para o cadáver. Quando o tempo pede por um, heróis se tornam imortais. Vemos uma pessoa parada em meio a corpos, olhando para o nada. Lá, ela escuta algo. Bom trabalho, Gunther. Você sobreviveu mais uma vez. Vemos os seus olhos praticamente mortos e de repente se arregalando em um novo local. Seus olhos abriram! É um sucesso. Gunther, você está acordado? Hã? O quê? Eu tenho certeza que eu estava morto. Você estava, mas você foi renascido para salvar a humanidade. Renascido? Ei, traga o espelho. Com o espelho à sua frente, Gunther observa sua nova forma. O quê? Quem é esse monstro? O vemos pendurado por correntes, sem seus braços ou suas pernas, com um corpo completamente diferente do seu original. Você não é um monstro. Você é a última esperança para a humanidade. Atualmente, seu cérebro contém um dispositivo especial de suporte vital. É algo que só pode ser feito uma única vez e, contanto que o dispositivo continue funcionando, você não morrerá mesmo que seu corpo caia em pedaços. O que é ainda mais incrível é que você pode equipar partes modificadas de corpos. Esses membros aqui foram criados usando especialmente engenharia muscular e pode gerar força que são dezenas de vezes mais fortes do que a de um humano normal. Com essa capacidade física superior, nós esperamos que você consiga lutar tão bem, ou se não melhor que um vampiro. Gunther
Escutando isso, por um momento para, pensa e diz: então, você me trouxe de volta à vida para criar um herói para lutar contra vampiros. Sim, eu sei que talvez isso te pegue de surpresa, mas você era o nosso melhor candidato. Você também foi morto por vampiros, não foi? Então, por favor, pelo bem da humanidade, lute com nós, Gunther. O herói que irá salvar a humanidade. Legal, mas com uma condição. Você pode se aproximar e escutar? Uma condição? Qualquer seja o termo, nós deveríamos considerar positivamente. Assim que o homem se aproxima, Gunther, com o seu toquinho de perna, o pega pela cabeça. A minha condição é vocês pararem com essa besteira e me liberar nesse instante. Rainer, Você sabe como eu me tornei o guerreiro mais forte? Foi por matar sem hesitação. Vampiros são escrotos, mas humanos não ficam atrás. Um bando de FDP pensando só no próprio umbigo e em escutar por ter que lutar por eles nesse estado. Não se enganem, o que eu mais valorizo não são outras pessoas, é minha vida. Então, se você não quiser ver a cabeça desse merda explodir, se apresse, coloque meus membros e me liberte. Arien! Assim que o homem grita isso, Arien olha para um cronômetro e Gunther pergunta: você está checando a hora que seu colega vai morrer? Ah, não é isso. É só que ainda não tem muito tempo. Hã? Não resta muito tempo pra você. O quê? Você tem 4 segundos. O que você quer dizer com... 1. Assim que ela diz isso, Gunther começa a sentir uma dor colossal. Ele liberta Rainer. Eu estou vivo! Como esperado, ele está fora de controle e perigoso. Após um momento, Gunther novamente desperta. Você está acordado agora? A minha mandíbula ainda está doendo. Tente não enlouquecer agora. O quê? O que acabou de acontecer? Tudo que se move, animais e máquinas, precisam de poder. E a fonte de poder que faz o seu corpo se mover é a essência vital de um humano vivo. Ao olhar para Arien, ele vê um tubo que está na sua cabeça, conectado ao peito da moça. Hã? Essência vital? Do que você tá falando? É exatamente o que você ouviu. Você tem que estar conectado a mim através desse dispositivo e receber vida para que você possa se mover. Quando a sua conexão é cortada, a quantidade de tempo na qual você consegue se mover é de apenas 2 horas. 2 horas? Que tipo de merda é essa? A sua reação é exatamente como esperávamos. Eu sei que isso talvez soe como uma história absurda, mas acredite em mim, nós colocamos a nossa vida em risco por esse projeto, pelo bem e sobrevivência da humanidade. Chamamos de baterias humanas aqueles que receberam dispositivos capazes de converter essências vitais em fonte de energia. E entre as centenas de pessoas que se voluntariaram, Arien foi a única que teve um transplante bem sucedido. É difícil até mesmo construir um dispositivo desse. Então Arien poderia acabar com uma única bateria humana. A única? Isso significa... Sim, você disse que você só luta pela sua própria vida e não pela vida dos outros. Mas, sem Arien, a sua vida não vai durar mais do que meras 2 horas. Você pode viver como uma decoração de parede pelas próximas 2 horas e morrer. Ou então, você pode lutar contra vampiros e proteger Arien com o objetivo de sustentar a sua vida. A escolha é sua. Ao escutar isso, Gunther começa a pensar. Bem, Rainer, nós temos um problema. Hã? Nós estamos no meio de uma conversa importante. O que foi? Os vampiros estão... Antes dele terminar de falar, o seu peito é atravessado por um golpe. O Sr. Benzel nos ordenou a levá-lo todos os humanos bonitos, homens e mulheres. Parece que há muitos humanos nesse lugar. É, exatamente. Os vampiros entram na sala. O quê? Ainda há vampiros aqui? O que nós fazemos, general? Pelo amor de Deus, reaja! Se apresse e me coloque os membros se quiser continuar vivo. Certo. Nós temos você. Ok, então, Patrick. Vá distrair os vampiros enquanto nós coletamos os membros. Você perdeu a cabeça? Você está praticamente mandando a gente morrer. Nós não sabemos lutar. General, você disse que você costumava ser um mercenário.
Talvez você consiga... O que vocês acham que vai acontecer se o comandante morrer? É uma ordem. Então cala a boca e vá lutar. Porque nós precisaríamos de um comandante se só tem 4 de nós. Nós não queremos morrer. Eu vou conseguir um tempo. Enquanto isso, conecte os membros. Espere, Arien, você não deveria. Ei, o que você tá fazendo consigo mesma? Ei! Arien pega uma arma e corre em direção aos zumbis. Ela para na frente deles. Como você vai nos encarar cara a cara sem medo? Sem medo. Nós somos superiores em todos os aspectos comparado a você. Enquanto ele falava isso, uma flecha é atirada e voa em direção à sua face. Vemos o impacto e sua mão segurando a flecha. Arien, após o primeiro disparo, diz: Você fala muito. Sua bastarda. O vampiro quebra a flecha e começa a correr em direção à garota. Ela dispara um novo ataque, mas o vampiro consegue esquivar. Arien também se movimenta e pega um ângulo melhor. Ela dispara um outro ataque que também é esquivado. O vampiro se lança para frente, apoia sua mão ao chão e acerta um forte chute na garota. Após o chute, ele a segura pelo pescoço. Agora que eu olhei mais de perto, eu vejo que você tem uma carinha bonita. Sr. Benzel vai amar você. Bonita? Eu quero pegá-la. Se mande, ela é minha. Você já pegou 2 da última vez. Você deve estar tirando comigo. Assim que Gunther diz isso, os zumbis olham para o lado e um deles é atingido com uma voadora na cara. Esse zumbi é arremessado contra a parede. Ele olha para Arien, que olha para ele de volta e começa a falar. Ei, Gunther segura sua face. Você é burra por acaso? Foi você que me meteu nessa encrenca. Agora se cuida direito. Mas alguém tinha que fazer isso. Minha, ela é minha. Apesar de serem atingidos, os zumbis ainda estão vivos. Hã? Eles ainda não morreram mesmo depois de eu acertar a cabeça deles? O coração deles. Mire no coração. Os vampiros vão se regenerar, a não ser que o coração seja destruído. O vampiro parte para cima de Gunther. Este pega Arien e arremessa em direção a Rainer. Assim que o vampiro encurta a distância, ele tenta realizar um ataque. Ele atinge o peito de Gunther, mas nada acontece. Gunther o encara rindo. Como? Ao perguntar isso, vemos um golpe extremamente forte atingir novamente sua face. O vampiro é arremessado para longe. O outro, no entanto, aproveitou a confusão e passou por Gunther. Ele está correndo em direção a Arien, mas antes de conseguir pegá-la, Gunther o atinge com uma cabeçada. O vampiro cai ao chão e os outros reagem. Incrível, é a sua primeira vez utilizando o corpo. E ainda assim, sem esforço algum, ele conseguiu superar os vampiros. Não é tão simples quanto superá-los. Graças às modificações corporais, a sua força é superior à dos vampiros. Mas a sua velocidade ainda é a mesma que um humano comum. Contudo, ele já notou isso. E com isso, recorreu a táticas vilanescas para desferir golpes efetivos, enquanto evita seus corações de propósito. Esse cara está adiando essa luta e se divertindo? Gunther pega o vampiro pelo pescoço. Eu acho que isso foi treino suficiente para eu me acostumar com esse corpo. Não é ruim. O quê? Eu quero dizer, quem é você? Um monstro? Os humanos criaram um monstro? Suas últimas palavras foram bem sem graça. Espere. Um armistício. Quero fazer uma trégua. Por favor, ouça o que eu tenho a oferecer. Hã? Uma oferta? Sim, Sr. Benzel está próximo. Nós somos os seus filhos, nascidos de seu sangue. Se você nos matar aqui, Sr. Benzel vai notar e então vai se vingar dentro de 1 hora. Mesmo você teria dificuldades em sobreviver por mais de 1 minuto se o Sr. Benzel chegar. Benzel? Por que Benzel se vingaria por vocês? Porque o Sr. Benzel ama a gente. Sr. Benzel é o único no mundo que nos ama. Então, se você entregá-la, eu vou deixar o resto de vocês escaparem. O que você acha? Gunther olha para o grupo e diz: Não,
eu vou entregar o careca no lugar dela. Eu não preciso de um cara careca feio. Bem, então Gunther acerta um soco que atravessa o corpo do vampiro, destruindo seu coração e fazendo-o sumir. Eu rejeito sua oferta. O outro vampiro também é derrotado. Sr. Benzel. Ele chora enquanto some. Após isso, Gunther diz: quem é esse tal de Benzel e por que ele está sendo adorado? Benzel é um vampiro de alto rank. Um vampiro de alto rank? Eu acho que eu escutei sobre eles antes. Sim, vampiros podem ser classificados em 3 tipos principais: vampiros de sangue puro que nasceram como vampiros, vampiros de alto rank que nasceram do sangue de vampiros puros e vampiros de rank baixo que nasceram do sangue de vampiros de alto rank. Então eu acho que aqueles de cabelo preto são de rank baixo. Você está certo. Vampiros de alto rank são baixos em números e são fracos contra a luz do sol, mas eles utilizam seu sangue para criar armas únicas durante a batalha. Todos eles são ditos serem seres poderosos, além da imaginação humana. O que vocês dois estão fazendo? Vocês não escutaram o que aquele vampiro disse mais cedo? Benzel irá chegar dentro de 1 hora. E você acreditou naquilo? Mas nós não deveríamos estar preparados só em caso. 1 hora não é tempo suficiente pra gente fugir de qualquer jeito. Antes de tudo isso, você realmente vai lutar contra os vampiros com a gente? Eu não acho que você nos deu uma resposta clara ainda. Ah, verdade. Como eu disse antes, a coisa mais importante para mim é minha vida. Mas isso parece ser a minha única opção se eu quiser sobreviver. Então, eu vou cooperar por enquanto. Muito obrigado. A humanidade nunca esquecerá da sua nobre decisão. Você disse que eu só consigo me mexer por 2 horas, certo? Conecte a fonte de poder antes que fique tarde demais. Antes disso, eu tenho um presente para você. Em frente ao espelho, ele encara sua nova armadura. Isso está incrível! O quanto você gostou? Fiz isso depois de escolher cuidadosamente entre vários rascunhos. Não parece um cavaleiro heróico que retornou dos mortos? Isso parece antiquado. Sobre a malha feita de mitrio purificado, armaduras adicionais foram aplicadas em cada parte do seu corpo, facilitando a instalação e remoção dos membros. Já que você é muito mais lento quando comparado a vampiros, você provavelmente vai ser atingido enquanto luta. Isso foi feito para minimizar o dano a você quando isso acontecer em uma batalha. E também, tem algo que eu esqueci de mencionar mais cedo. Se você olhar para o seu pulso... O que é isso? Isso mostra o tempo aproximado que você pode se mover depois de recarregar. O indicador vermelho diminui, então preste atenção nisso. E dura aproximadamente 2 horas? Sim, eu diria. Enquanto conversavam, o grupo escuta um estrondo. Eles olham para o alto e conversam. Você escutou aquilo? Sim, veio de cima da gente. Os estrondos continuam. Está chegando mais perto. Algo enorme. Caramba, poderia ser? Faz apenas 40 minutos. Menos que 1 hora. Gunther olha para o alto e diz: corte a conexão. Se inimigos aparecerem, por onde vocês acham que eles entrariam? E qual é o nosso plano de fuga? Nós estamos na catacumba debaixo da sua cidade natal. Foi renovada rudemente em um lugar onde nós poderíamos trabalhar para criar você. Então aquela porta é a única entrada e saída desse local. Só um? Merda. Você deveria ter dito antes. Eu me desculpo. Tudo aconteceu muito rápido. Fiquem atrás de mim por enquanto. Não se mostrem dessa vez. Me proteja também, Gunther. O estrondo vai aumentando e se aproximando da entrada do local. Encarando a escuridão após a porta, 3 cabeças aparecem. Então, Foram vocês que... Mataram minha família. família? Se você está falando daqueles vampiros de nível baixo, feios, então sim, fui eu quem cuidou deles. E eu cuidei bem deles. Então é isso? Eu vejo. Impressionante para um humano. Você vê? Eles eram almas pobres que foram abandonadas por seus pais Por conta de suas aparências repulsivas. Eu sei que é demais perguntar, já que você é aquele que matou eles. Mas por que você não tem pena da forma abjeta como eles morreram? Gunther fica calado, olha para Weiner e diz: mas o quê? Aquele é Benzel? Ele parece ter uns parafusos a menos.
Você é o coletor de faces, Benzel? Sim. Eu me desculpo por matar a sua família. Contudo, eles mataram nossos colegas primeiro. Então nós estamos iguais. Ainda assim, ao contrário dos outros vampiros, você parece ser razoável. Não vamos ser apressados agora. Que tal nós seguirmos em caminhos separados? Talvez isso seja bom, já que o sol já está prestes a sair. Mas eu devo me desculpar. Nós fizemos um juramento para o Lord Julius. Que nós devemos Matar todos os humanos desse mundo. Caramba, como esperado. Eu sabia. Mas você acha que você consegue matar nós sem a sua família? Pelo que eu posso ver, eu sou muita areia pro seu caminhãozinho. Humano. Que engraçado. A razão pela qual vampiros de baixo rank existem é para que eles protejam vampiros de alto rank durante o dia. Se ao menos não tivesse a luz do sol, então nenhum humano seria capaz de me matar. E ninguém será capaz de matar a gente. Jamais. Vemos uma pilha de faces à frente de Gunther. Isso é um vampiro? Nem a pau. Enquanto Gunther questiona, Aryan observa o monstro. Parece que aquelas faces estão conectadas usando sangue. Então é daí que o nome coletor de faces veio. Deve haver um núcleo entre aquelas faces. Se nós pudéssemos de alguma forma destruir o núcleo, então talvez nós teríamos uma chance. Enquanto falava isso, uma onda de faces ataca a Aryan. Vemos um impacto no chão e ela cobrindo seu rosto em meio à poeira. Gunther conseguiu protegê-la. Gunther! O que há com esse bastardo? É enorme e ainda assim muito mais rápido do que eu esperava. Não fique só parada aí. Corra para o local mais seguro possível. Mas Gunther, se você não conseguir descobrir onde o núcleo está, então isso não tem sentido. Não ligue pra mim e tome conta de você. Enquanto os dois conversavam, as faces começam a cercar o outro do grupo. Elas se aproximam cada vez mais e de repente abrem seus olhos e mostram seus dentes. Elas começam a investir para atacar, mas Gunther chega com tudo e acerta um soco na massa. Após o primeiro ataque, ele se prepara e acerta um segundo e um terceiro. Se eu não conseguir achar o núcleo, então eu destruirei tudo. Enquanto ele luta, o grupo observa por trás das caixas. Isso é loucura. Ele está lutando de igual para igual com um vampiro de nível alto. Se ele continuar com isso, talvez ele consiga vencer facilmente. Vemos o impacto de outro golpe e o vampiro falando. Incrível! Que força impressionante! Havia algum guerreiro capaz de um feito tão grande entre os humanos? Não, você... é mesmo humano? Isso não é da sua conta. Gunther realiza mais um ataque. Porém, dessa vez, seu punho acaba preso na boca de um vampiro. Eu te peguei. O poder da minha mandíbula está em par com essa força sua. Então, assim que eu mordê-lo, você nunca mais escapará. Gunther levanta seu outro braço para realizar um ataque, mas outras cabeças mordem também. Ele olha para o lado e de repente ele se encontra preso. Eu tenho algo especial para você. O verdadeiro inferno que existe dentro de mim. Ainda preso, vemos as cabeças investindo em sua direção. Em um lixão abandonado, uma criança deita chorando. Estava claro que a criança sentia a falta do calor de sua mãe e chorava por ajuda. Contudo, conforme os dias passavam, nenhuma única pessoa escutou o choro desesperado. E eventualmente, até o choro da criança chegou ao fim. A criança, que já não mais chorava para encontrar o calor de seus pais, nem o cuidado sincero e a atenção de outra pessoa, mas uma forma de sobreviver nesse mundo cruel. Vemos as bocas mordendo cada parte do corpo de Gunther. Enquanto está nessa situação, ele pensa: a sua força de mordida é definitivamente muito forte.
1 ou 2 faces eu consigo aguentar, mas a partir de 3 eu não serei capaz de me mover. Eles têm total controle dos meus membros. A melhor rota de fuga é... Para que lado eu deveria ir? Espere, eu deveria evitar de fazer qualquer contato a mais com essas faces. Atingi-las com força seria muito mais perigoso. A única forma de eu escapar deve ser por baixo deles então. Mas já que eu não sei quantas camadas de faces tem lá, a minha chance de sucesso é extremamente pequena. E se eu falhar, eu deveria ter um plano B só em caso. Você não deve passar. Venha! Eu vou lidar com todos vocês. Uma cabeça aparece falando isso. Gunther observa sem entender. No fim, as forças do mal serão derrotadas. Não desista, vampiros imundos. O nome desse homem era Albert Lauren. Vocês não devem. Ele era um bravo guerreiro que lutou sozinho contra um vampiro para salvar 100 pessoas. Mas agora, ele é só uma parte da minha coleção. Estes rostos ainda conservam seus cabelos e estão espetados em lanças. Eles devem ser valiosos para você. É claro. Estas são as cabeças de heróis que se sacrificaram para salvar outros. E eu garanti que apenas os mais belos deles fossem expostos aqui. Os seus espíritos nobres e sacrifícios vão viver até além do limite do tempo, até o dia em que a humanidade perecer. O inferno que eu criei é bonito, não é? Bem, é um tanto impressionante, mas será difícil colocar a minha face aí. Não se preocupe, a sua força e determinação é a melhor entre aqueles chamados heróis. Então, não tem razão para você declinar a minha oferta. Não é isso que eu quis dizer. Eu não sou exatamente bonito. Você é realmente tão feio? Você pode olhar por si mesmo. Assim que ele diz isso, as faces arrancam seu capacete. O vampiro se espanta com a cara de Gunther. Após vê-la, ele pergunta: Mas o que no mundo? Você parece um monstro. Eu nunca imaginei que eu me encontraria em uma situação em que eu sou chamado de monstro por um monstro de verdade. Você vê, você não precisa de mim. Eu posso sair agora? Mas o quê? O que você quer dizer com sair? Você acha que isso é possível agora? Eu achava que era impossível também. Mas isso era até agora que você me mostrou um pouco de esperança. O vampiro o encara confuso e Gunther, com um sorriso maléfico em seu rosto, diz: Você não é o único que tem dentes. Ao dizer isso, ele abre sua boca e começa a morder as cabeças. O vampiro ri enquanto diz: Você realmente acha que você pode morder o seu caminho para fora daqui? Isso não será o suficiente. Ninguém nunca foi capaz de escapar daqui. Ninguém! Eu não sou ninguém, Gunther diz enquanto morde uma outra face. Enquanto ele faz isso, uma cabeça atrás da sua tenta o morder. Ele percebe e dá uma cabeçada no rosto. Eu sou Gunther. Não importa o que aconteça, eu com certeza... Gunther liberta um de seus braços. Sobreviverei! O vampiro o encara. Do lado de fora, o grupo observa a montanha de faces. O que diabos está acontecendo? Ele foi comido? É isso? Esse é o nosso fim? Eu te falei, ele não é o escolhido. Se não fosse por ele, nós não teríamos vindo para esse lugar perigoso para criar um cavaleiro cadáver. Caramba, nós não deveríamos ter colocado a nossa confiança em um idiota como ele. A humanidade está ferrada. Olhe, Aryan aponta para a pilha de cabeças e algumas começam a cair. E Gunther aparecendo. Gunther, eu sempre acreditei em você. Ele cai no chão e em sequência as cabeças tentam investir e acertar um golpe nele. Gunther consegue saltar para a lateral. Apesar disso, vemos que Gunther está sem suas 2 pernas. Gunther, suas pernas. Mudança de planos. Não tem a menor chance de vencermos em um combate próximo. Planos? Como? Eu chamo isso de plano. Vemos Aryan pendurada nas costas de Gunther. Nós deveríamos correr até o sol nascer. O quê? A pilha de faces segue o atacando.
Gunther, com a moça em suas costas, usa seus braços para saltar de lugar em lugar. Gunther, tem algumas partes separadas dos seus membros que eu trouxe pra cá. E também, eu não te falei sobre elas ainda porque estavam incompletas. Mas tem algumas armas modificadas para o seu corpo também. Não agora. Nós não temos tempo para isso. Nós temos que pegar distância dele primeiro. Segure firme. Gunther começa a se lançar para longe. Aryan olha para trás e encontra a pilha de faces. O vampiro nota ela e diz com um sorriso: Que rosto tão bonito! Dê essa face bonita para mim! Dê para mim! Parece que ele gostou de você. Quanto tempo até o sol nascer? Se nascer na mesma hora que nasceu ontem, aproximadamente em 5 minutos. Ok. Bom, o caminho até a saída está livre também. Vamos nos esconder assim por enquanto e esperar pela nossa chance. De repente, eles escutam gritos. Eu vou morrer! Gunther, me salva! Por favor, salva a gente! Caramba! Eles foram pegos como eu esperava. Mas é um sacrifício necessário. Nós podemos sair quietos enquanto eles servem como iscas. Essa é a melhor escolha para o futuro da humanidade. Não faça nada estúpido. Entendeu? Aryan fica calada. Gunther a encara enquanto ela ainda está quieta. De repente, ela dá um passo à frente e diz: Aqui, Benzel. Eu estou aqui. Merda! Assim que Benzel escuta isso, a pilha de rostos é direcionada em direção a Aryan. Antes dela ser pega, Gunther, com um impulso, a salva novamente. Eu te falei pra não fazer nada estúpido. Eu tenho que tentar tudo que nós conseguimos se existe uma chance de salvá-los. Você é tão irritante. Agora só nos resta avançar à força. Segure firme. Gunther começa a se lançar em direção à porta. A pilha de cabeças praticamente o alcança, mas ainda com impulso, ele consegue saltar por cima da pilha. As cabeças tentam morder, mas sem sucesso. Após se lançar, ele bate contra a parede e começa a subir a escada. As cabeças seguem o perseguindo. Eu estou tocado por sua bravura. Então, por favor, se junte à minha coleção. Gunther segue fugindo junto a Aryan. Enquanto subiam as escadas, eles notam a luz do sol. Nós estamos quase lá. De repente, os dois tomam um tranco e vemos o braço de Gunther preso. Se torne uma parte da minha coleção. Se perca! Gunther diz, acertando um soco em seu próprio braço e se desvencilhando das bocas. Com apenas um braço restante, ele se lança para fora do local. Assim que eles saem, Gunther diz: Nós conseguimos! O sol está subindo! Gunther! Ao escutar o seu nome e olhar para trás, ele encontra a Aryan presa pela pilha de cabeças. Pelo menos nós pegamos você. Ela é arrastada de volta para dentro. Ah, não! Não! Após isso, em algum outro local, vemos uma cabeça caída. Em seu olho, vemos um reflexo de uma luz e essa mesma cabeça sendo queimada. No que parece ser uma caverna, vemos todas as cabeças cobrindo o teto. Sir Benzel, Você está bem? Eu falhei Em vingar minha família. por causa de um cavaleiro monstruoso. está tudo bem enquanto você estiver seguro, Sr. Benzel. O espírito da nossa família vai estar para sempre junto de nós. Nós vingaremos a nossa família ao invés. Não, Ele é alguém que vocês não conseguem lidar. nós não podemos perder mais membros da nossa família. Eu vou definitivamente lidar com ele. Então, me dê mais faces. Ao escutar isso, o vampiro de rank baixo olha para um grupo de pessoas que está presa na caverna. Sir Benzel, dessa vez, nós tomamos o cuidado para trazer 34 faces da qual você talvez goste. E eu trouxe 7 delas. E eu trouxe as 2 da frente. Ah, que faces adoráveis e bonitas. Bom trabalho, todo mundo. Mas ainda assim, Benzel olha para Aryan. Eu gosto mais de você. Não fique com medo. Você estará dentro de mim até o fim da humanidade. Se apresse! Conecte mais rápido! Não me apresse.
Eu farei pior se você me apressar. Parece que eu tenho muito tempo? Gunther pergunta, mostrando seu pulso. Merda, mas a metade do tempo no qual eu sou capaz de me mover já foi. De qualquer jeito, eu não serei capaz de voltar à vida mesmo sem ela? Contanto que a gente desenvolva uma nova bateria humana, eu conseguiria me mover de novo, não importa quão tarde fosse, certo? Se esse for o caso, você não salvará a Arien? Bem, só em caso? Infelizmente, o lado negativo é que é impossível. O dispositivo na sua cabeça não é algo que regenera um cadáver. Isso apenas fornece energia a um cadáver para que ele possa se movimentar. Por isso, cadáveres apodrecidos, além de reparo, não podem ser revividos. E isso normalmente acontece dentro de 3 dias. 3 dias? 3 dias depois de eu ser desligado, eu vou apodrecer e não serei capaz de ser revivido? Você entendeu certo. E também, a razão que nós fizemos você em um local tão perigoso é porque recebemos a notícia de sua morte tarde demais. Nós não conseguimos nem comer ou fazer pausas porque nós deveríamos chegar aqui antes do seu corpo decompor completamente. E como eu disse, o desenvolvimento de uma bateria humana talvez demore anos, ou talvez nem seja possível. Então, nesse ponto, se Arien morrer, então você definitivamente morrerá. Eu não consigo acreditar. O que no mundo é esse dispositivo? Eu não posso te falar isso ainda. Eu vou pensar nisso mais uma vez, assim que nós conseguirmos confiar um no outro um pouco mais. Um tempo se passa e Rainer diz: Ok, você está todo conectado. Do que você tá falando? E o meu outro braço? Eu preparei algo um pouco especial para o seu braço. Você disse que combate a curta distância com Benzel seria difícil, certo? Ainda não está completo, mas é uma arma de longo alcance na qual estávamos trabalhando. O que você acha? Gunther observa a arma e fala: interessante. De volta à caverna, vemos uma pessoa chorando enquanto é arrastada por um vampiro. Fique parado. Benzel aparece de dentro das cabeças e estica seus braços. Não precisa temer. Isso será indolor. Ele estica sua mão em direção à face da pessoa. Com sangue em sua palma, ele começa a consumi-la. Sua face é completamente coberta. Meu sangue é o meu instrumento. Minha psique. O corpo da mulher cai no chão sem sua cabeça. E também minha vontade. Os outros prisioneiros se espantam com a cena. Arien fica apenas parada. Você é a próxima. Agora, nós devemos nos tornar um. Você mostrou ótima determinação. Você tem olhos com uma forte honra e fortaleza que não demonstra medo mesmo encarando a morte. Esses são os tipos de olhos que eu mais amo. Eu espero ver o momento no qual esses seus olhos se encham de medo e arrependimento depois de entender a dura verdade. A verdade que mais me assusta nesse momento é que ninguém salvou seu coração até agora. Você é um pouco divertida. Eu vou fazer a sua face repetir essas palavras assim que você se tornar o meu troféu. Benzel! Ao ouvir o grito, ele olha para o lado e nota uma das pessoas tentando atacá-lo. Eu estive esperando você abaixar a sua guarda. Morra, monstro! Morra, Benzel! Com uma lança improvisada, o homem tenta atacá-lo. Após isso, o vemos preso na parede. Me desculpe, Sir Benzel. É tudo porque nós não mantemos as faces em xeque. Está tudo bem. Isso foi só um incidente menor. Mesmo se eu falhar, outro herói terá sucesso em acabar com a sua existência miserável um dia. Essa é a vontade inabalável dos humanos. Incrível. Como de costume, é sempre um prazer encontrar um grande herói como você. Um prazer? Sim, claro. Quando eu vejo a sua nojenta e inútil fé na humanidade e toda a sua crença que a humanidade vale um sacrifício de suas próprias vidas, é um prazer tão grande que eu não consigo fazer nada além de rir. A nossa convicção é algo que monstros como você, que adoram matar pessoas, não entenderia. Você vê essas mãos hediondas?
Minhas mãos se tornaram assim enquanto eu estava resgatando pessoas do fogo. O quê? Eu ainda me lembro vividamente tudo, do sufocante calor das chamas até a dor da minha pele derretendo. Eu dei o meu máximo para salvar o máximo de pessoas o possível. E você sabe o que eu ganhei em retorno? Um elogio de herói? Respeito das pessoas? Sim, por pouco tempo. Mas, na maior parte, o que eu ganhei em retorno foi seu olhar desdenhoso e seu desprezo. Mentira! Se a sua história é verdadeira, por que eles iriam... A razão era muito simples. Era por causa dessa face. Vemos a verdadeira face do vampiro. O homem preso se espanta com a visão. Sim, esse era o olhar que eles tinham quando desprezavam a minha face. Até mesmo aqueles que primeiramente me chamaram de herói começaram a mostrar o seu desgosto por mim por conta do meu rosto. E eventualmente eu não era bem-vindo em lugar algum, porque ninguém queria um monstro como eu. Ninguém. E isso era porque eu fiz algo de errado? Não. Apesar de eu ter me sacrificado pelos outros, só por ter esse rosto horrível e desfigurado, todo mundo, eles todos viraram suas costas para mim. Ele novamente cobre sua face. O seu sacrifício é todo em vão. Humanos apenas acabam machucando uns aos outros. O que quer que tenha acontecido com você no passado não justifica ou permite você massacrar pessoas desse jeito. Você é só um assassino. Massacre? Algum dia você irá entender de verdade o que nós estamos tentando alcançar. O vampiro, novamente, estica sua mão com sangue em direção à face do homem. Porém, no momento definitivo, uma voz chega no local. Meu Deus, você realmente fala muito. Os dois olham para o lado tentando ver quem falou isso, mas o braço do vampiro é atingido por alguma arma. Na parede, vemos aquilo que o atingiu. O quê? O que é de errado com essa coisa? Eu não consigo mirar nem a pau. Eu te falei, não falei? Ainda não foi acabado. Vemos Gunther com sua nova arma e Rainer ao seu lado. Gunther, Ei, você ainda tá viva. Que alívio. Eu ia te matar se você tivesse morta. Você se rastejando pra cá, todo por conta própria. Você realmente quer que eu te mate? Você me matar? Não, você entendeu errado. Vamos continuar com isso, já que eu não tenho muito tempo. Um de nós terá que morrer para o nosso segundo round acabar. A arma em seu braço é o Lançador de Ossos. Esse nome foi criado sem muito pensamento. O Lançador de Ossos é uma de muitas das armas que nós tentamos desenvolver. Ele toma a forma de músculos fortes e poderosos que envolvem um afiado espinho ósseo, moldado a partir dos ossos da canela de um touro selvagem. Esses músculos são especializados em empurrar e puxar. Assim, os músculos podem se contrair lentamente até seu limite para acumular força, e então lançar o espinho para atacar com uma grande força. A sua velocidade e poder destrutivo deve ser mais forte do que qualquer crossbow ou balista feita por um homem. No entanto, o fato de demorar um pouco para esticar os músculos até seu limite e de tornar-se inútil após disparar todos os 6 espinhos ósseos montados são desvantagens claras dessa arma. A desvantagem realmente parece crítica, mas eu acho que agora consigo lutar com Benzel à distância. E como eu disse muitas vezes, mesmo se não tiver muito tempo, você deve matar Benzel de qualquer jeito. É impossível para nós salvar Arien sem derrotar ele. Talvez nós consigamos correr dele porque o sol está no alto, mas nós não seremos capazes de correr dos vampiros de rank baixo de Benzel, que são imunes à luz do sol. E além disso, você não será capaz de se recarregar enquanto estiver se movendo tanto. Assim que seu corpo desligar, os vampiros de rank baixo vão matar você. Pelo menos quando o vampiro de rank alto é morto, os vampiros de rank baixo que receberam seu sangue irão morrer. Então, se você conseguir matar apenas Benzel, mas eu duvido que isso pode ser feito tão rápido. Não se preocupe, vocês talvez morram, mas eu
Vou definitivamente sobreviver. Ele diz, se lançando à frente. Lá dentro, ele pensa: foi muito difícil seguir a trilha até aqui. Mas o tempo restante é de apenas aproximadamente 15 minutos. Isso realmente está no limite. Ele levanta o seu braço. Aquela coisa nojenta. É a arma que lançou o osso mais cedo? Você trouxe uma arma interessante. Contudo, com a minha barricada de múltiplas camadas de face, nenhuma arma lançada pode penetrar. Enquanto ele se preparava para se esconder dentro da camada de faces, Gunther se prepara e lança um outro ataque. Dessa vez, o osso passa ao lado de sua cabeça, e aonde ele passou, abre um buraco na camada de rostos. Eu errei de novo? Bom, pelo menos eu tô me acostumando com isso. Eu vou atravessar o seu coração da próxima vez. Leve as faces com você e fique longe. Não, senhor. Nós vamos tentar limitar o movimento dele, já que somos mais rápidos do que você, senhor. Tudo bem, mas sejam cuidadosos. Sim, senhor. Tome cuidado com aquela arma. Enquanto eles partem para cima de Gunther, ele diz: eu não vou usar essa arma contra vocês, então não se preocupem. Assim que o vampiro se aproxima, com seu outro braço, ele realiza um soco e o amassa no chão, destruindo o vampiro por completo. O outro salta em suas costas e o prende pelo pescoço. A nossa vontade é como aço, não pode ser quebrada por monstros como você. Parece que você não é forte o suficiente, Gunther diz, levando a sua mão à face do vampiro e explodindo sua cabeça. Após isso, ele arremessa o vampiro na pilha de faces. Essa pilha tenta atacá-lo, mas Gunther esquiva. Outros vampiros saltam em sua direção. Siga ele! Ele não pode continuar correndo! Enquanto é perseguido, Gunther para e acerta um outro soco no vampiro que estava atrás de si. Ah, fanáticos! Vocês, caras, nem têm ao menos medo de morrer? Ele diz, acertando um outro golpe em outro vampiro que se aproximava. As nossas vidas! Um dos vampiros que foi atingido segura sua perna enquanto está no chão. Nenhum outro além do Sr. Benzel tratou a gente com dignidade. Nós decidimos dar as nossas vidas para o Sr. Benzel. Gunther escuta isso, mas de repente algo pega sua cabeça. Vemos as faces sobre ele. Muito bem. Você pareceu orgulhoso do seu dente da última vez. Então, dessa vez, eu vou morder essa sua cabeça primeiro. Assim que ele diz isso, Gunther olha para cima, seus olhos ficam brancos e o vemos utilizando o lançador de ossos. Após se desvencilhar das cabeças, ele vira e acerta um chute na cara do vampiro que o segurava. Após o chute, sem ter muito o que fazer, ele salta e se esquiva do ataque das faces. Eu só tenho 3 tiros restantes. Caramba, eu deveria ser mais cuidadoso. Mas como eu vou saber aonde ele está dentro daquela pilha de faces? Eles todos se parecem os mesmos. Então eu não consigo dizer qual é qual. Um jeito de... Benzel! Benzel! Aryan começa a gritar, chamando a atenção de Gunther. Fica quieta. Por que ela está de repente fazendo essa bagunça? Seja cuidadoso. Sir Benzel mostrou interesse nela. O que vocês estão... Enquanto estava distraído, Gunther é atacado. Ele consegue esquivar por pouco e vê um vampiro à sua frente. Nossa vontade é inquebrável! Ao dizer isso, o vampiro é derrotado com um único golpe. Gunther olha para frente e nota a pilha de faces novamente vindo em sua direção. Benzel! Escutando Aryan gritando isso, ele se pergunta: ela finalmente enlouqueceu? Por que ela está gritando constantemente? De repente, ele nota algo. Você pode parar? Benzel, seu monstro horrível! Você... Não importa quanto você grite assim, é insignificante. Gunther, olhe com mais atenção. É difícil de notar, mas tem faces que reagem e se movem antes das outras. Eu acho que as faces que estão conectadas mais próximas de Benzel são as que se movem antes da...
A boca de Arien é tampada. Sua desgraçada. Eu estava pegando leve com você, pelo bem de Benzel. Mas você só não vai parar, vai? Eu vou cortar sua língua fora. Gunther dispara um outro tiro em direção à pilha de faces. Após o disparo, ele comenta: definitivamente alguns rostos reagem mais rapidamente quando você grita. Então era aí que você estava, Benzel. Mesmo assim, não vai adiantar de nada se você não conseguir me atingir. Depois de tudo, vai ser só necessário me esconder em meio às faces. Após dizer isso, ele olha para trás e nota: alguns dos meus nervos que estavam conectados aos rostos foram cortados. Eu preciso reconectá-los. Não tão rápido, porque agora eu vou disparar os últimos 2 tiros em você. Ao dizer isso, ele lança o disparo enquanto outros vampiros correm em sua direção. Benzel é atingido na lateral de seu corpo. Eu preciso me apressar. E lá vai o último disparo. Parem ele! Destruam a arma! Os vampiros todos saltam em direção a Gunther. Vemos uma pilha de vampiros sobre ele e, de repente, o último disparo passa pelos corpos. Benzel o nota vir em sua direção, mas, ainda assim, atinge apenas sua cara e não seu coração. Após ser atingido, o seu corpo começa a se recompor. Ele errou o coração. Nós falhamos. E agora, nós estamos sem tempo e sem ossos. Gunther, nós falhamos. Você não tem tempo. Então você deveria pelo menos destruir o dispositivo na sua cabeça. Falhamos? Não ainda. Um disparo. Eu ainda tenho um último disparo restante. Um disparo? O que você quer dizer? Meu último disparo é... Ele se apoia nos vampiros que tentavam segurar e se lança em direção a Gunther. Meu corpo! Ele se aproxima cada vez mais de Gunther enquanto este se recompõe. Assim que seu olho aparece, vemos o desespero estampado. A razão pela qual eu apliquei para a Guarda Civil é porque salvar pessoas é o trabalho mais nobre desse mundo. E assim como meu pai, eu também quero me tornar um herói que salva as pessoas. Esse é Benzel antes de ser queimado. Após isso, vemos ele andando na rua e recebendo pedrada de garotos. Vai embora, monstro! Você é realmente nojento! Seu feio! Monstro! Vemos Benzel ajoelhado em uma poça de sangue. Pai, o seu sacrifício pela humanidade realmente valeu a pena? Eles me tratam como um monstro porque a minha aparência mudou. Realmente valeu a pena me sacrificar por eles? Eu não sei. O que eu deveria acreditar? O que eu deveria fazer? Agora eu entendo quão tolo eu fui. Enquanto ele chorava, uma mão se aproxima e toca em sua cabeça. Vemos o vampiro. Eu venho te assistindo por um longo tempo. Eu criarei um mundo. O processo será difícil e doloroso. Então eu preciso da ajuda de alguém como você. Que tipo de mundo? O mundo. O vampiro diz algo para Benzel que não conseguimos entender. Em sequência, ele diz: vamos fazer isso juntos. Benzel pensa por um momento. Sim. Vemos o punho de Gunther atravessado em seu peito. A vitória é minha. De fato, eu realmente quero me tornar um herói. Até você, que tem a face de um monstro. Os outros vampiros também somem. Gunther diz: só faça então. Em seguida, desmaia. Vemos um grupo de pessoas seguindo uma carruagem e Gunther, dentro dela, acordando após a luta. Gunther, Você acordou? Está feito. por favor, tome cuidado. Não se mova sem cuidado enquanto o poder estiver conectado. Ah, certo. Eu sou realmente grata pelo seu trabalho duro. Graças a você, eu fui capaz de salvar muitas vidas. Além disso, não sabia que enfrentaríamos um vampiro de alto nível tão cedo. Você é realmente incrível. Foi por muito pouco. Aqueles vampiros de baixo nível também morreram? Isso mesmo.
Todos os vampiros que receberam o sangue de Benzel morreram. Então isso vai ser resolvido rapidamente se só cuidarmos do vampiro de sangue puro? Ah, pode-se dizer isso. Mas o último vampiro de sangue puro, Julius, depois que ele matou o último imperador, ele nunca mais foi visto. Hã? Por quê? O vampiro de sangue puro não é extremamente forte? Eu também não sei a razão exata. É porque Julius nunca se envolve em luta alguma. Não, eu acho que é realmente estranho. Vampiros normalmente tomam sangue humano para viver, não é? Mas por que eles matam todos os humanos ao invés disso? Nós também achamos que isso é estranho. Mas, por enquanto, nós deveríamos lutar para nos proteger. Vamos para o escritório principal para mais detalhes da história. Escritório principal? Ainda há uma cidade restante? Bem, apenas uma. Ainda há uma cidade restante. Esse lugar é a Terra Sagrada, onde os sobreviventes estão se agrupando. Também é o lugar onde nós conduzimos várias pesquisas e experimentos em seu corpo. É a última terra da humanidade que nunca caiu em centenas de anos. Nós estamos quase lá. Nós conseguimos ter uma visão da cidade. Olha, você vai entender quando dar uma olhada. O lugar que vai começar a lutar pela humanidade. A última esperança. A Terra Sagrada. Ao olharem, eles encontram um lugar coberto em chama. A última esperança da humanidade está pegando fogo? Vemos um vampiro dormindo e alguém dizendo: Benzel está morto. Ao escutar isso, o vampiro acorda assustado e gritando: Ele está morto? Quem matou ele? Um inimigo? Finalmente nossos inimigos chegaram. Os inimigos querem me matar. Eu não quero morrer, mamãe. Mamãe. Shhh, está tudo bem. Não tem inimigos aqui. É uma desgraça. Benzel era um vampiro instável, mas adorável. Isso foi obra de um humano? É difícil acreditar que Benzel foi morto por um humano. Julius, sentado, diz: Ian, descubra quem matou Benzel. Sim. Ian some das costas de Julius. Bahal tem muitas razões do porquê é chamada de Terra Sagrada. O maior motivo foi seu dom divino. Topografia perfeita. Está localizada no fim do continente e você tem que passar pelas montanhas para chegar. Por conta disso, era difícil negociar e não cresceu muito. A pequena região plana tem a capacidade de produzir a sua própria comida. A ilha é feita de pedras e, por conta de sua forma, é difícil de entrar pelos mares. A única forma de entrar nesse lugar é através da sua ponte de 1.200 metros. E essa ponte pode bloquear facilmente 10 vezes mais o número de tropas paradas aqui. Essa é a invencível Terra Sagrada, famosa por seu dom divino. Mas o que está acontecendo? Parece que está sendo destruída. Quando nós saímos, estava perfeitamente bem. Leonard! Reino, você está seguro? Eu estava preocupado, já que as notícias vieram mais tarde do que eu esperava. Eu pareço morrer tão fácil? Então, Arien SSI. Obrigada pela sua preocupação, Welf SSI. Eu fui capaz de voltar em segurança. Você pode só me chamar de Leonard. Fico feliz que estejam bem. Então você é Gunther? Sim. Leonard olha para o cabo conectado em Gunther e faz uma cara de desgosto. Hã? O que esse bastardo? Esse é Leonard Welf, o líder da divisão de defesa das paredes de Bahal. De qualquer forma, todo mundo está trabalhando muito duro. Então, por favor, entrem. Nós estamos acabando com o problema do fogo, então vai estar tudo bem. O que trouxe a Terra Sagrada a tal estado? A parte externa da ponte já perdeu sua defesa. Provavelmente não há ninguém coordenando, já que fomos empurrados para a parede. Então, qual o problema? Pensei que esse lugar estaria seguro agora que Benzel foi eliminado. Benzel? Você lidou com Benzel? Bem, de alguma forma, eu lidei com ele. Espera, de novo esse Depois que todos vocês deixaram a Terra Sagrada, eles começaram a nos invadir. Que tipo de força de vampiro de alto nível é essa? Nós nunca encontramos eles antes. É muito diferente dos vampiros que eu vi e ouvi falar até agora. Tinha uma figura bizarra e a sua aparência. E aquele show, aqueles caras, eles massacraram os soldados. Show? É um circo? Isso é engraçado.
Você não pensaria que é engraçado se você visse por você mesmo. Então, eles passaram pelo portão? Sim, foi muito perto e acabou recebendo muito dano para a próxima invasão. Então, Gunther, eu quero que você fique aqui e mantenha a guarda até a ponte estar reparada. Ao escutar isso, Gunther olha para o rapaz e diz: Me desculpe, mas eu recuso. Hã? Por quê? É melhor eu ficar na retaguarda, enquanto vocês, escudos de carne, lutam na linha de frente. Como esperado de um punk sem vergonha como você. Você faz ideia de como ainda pode estar de pé aqui? 136 dos meus camaradas que se tornaram cavaleiros mortais e pereceram. Os pesquisadores que trabalharam sem descansar para construir seus membros. E tudo isso só foi possível porque nós sacrificamos defendendo este lugar sagrado com nossas vidas para protegê-los. Mas você, um gladiador, não sabe o que é o sacrifício. E agora você, alguém que feriu os outros para sobreviver, quer continuar o legado deles? O Cavaleiro Mortal deveria ser alguém como eu, não você! Eu nunca te reconhecerei! Gunther escuta isso e diz: Você é um jovem honesto e de bom coração. Sempre que encontro alguém como você, eu digo a mesma coisa. E é isso. Gunther se aproxima de Leonard e diz: Vai se ferrar. Irritado, o rapaz saca sua espada. Esse filho da mãe! Após tentar partir para cima, o vemos sendo arremessado para fora do local. Ele cai no chão e seus homens correm até ele. Sr. Leonard, você está bem? Eu acho que ele está morto. Gunther, por favor, não age agressivamente enquanto o poder estiver conectado. Ah, certo. Mas ele que puxou a briga. Isso foi apenas defesa pessoal. Ao entardecer, vemos Leonard enfaixado. Cara, isso é ruim. Eu poderia ter o matado. Isso... Se humanos forem vencer essa guerra, Gunther, não importa quão forte você é impossível fazer isso sozinho. Requer muita mão de obra e recursos para fazer as partes modificadas do seu corpo. Até mesmo essas partes não podem ser usadas se apodrecerem. Então o fornecimento contínuo de material e mão de obra é crucial. Eu estou tentando salvar quantas pessoas o possível. E para fazer isso, a Terra Sagrada precisa de proteção, para que o nosso fornecimento não seja cortado. Então você tá me dizendo para ser a sua lança, certo? Essa é a melhor forma de aumentar as chances de vencermos essa guerra. Ah, merda. Eu entendi. Então, rápido, me dá uma arma. Aqui estão as armas modificadas que nós temos. Temos 2. 2? Isso é uma brincadeira? O que aconteceu? Eu achei que teríamos mais armas prontas. Eu sinto muito. Quase todo o nosso pessoal foi colocado em defesa e controle do fogo. Então não tivemos tempo para fazer as armas. Para criar outras armas, precisaríamos de mais tempo. Merda. Se você tivesse consciência, você poderia ter me dado pelo menos mais um braço. Por que você me traria uma decoração de parede? O que você disse é uma arma especializada em morder com uma força extrema. Gunther também testa a próxima arma. Esta parece mais como um escudo que se expande e se retrai. Esse item parece um pouco útil. Isso é algum tipo de escudo? Isso é um escudo. Isso é um tipo de escudo, e seu tamanho pode ser ajustado livremente. É mais forte que o escudo padrão de aço e é resistente a fogo. Você não pode só me fazer algo parecido com o lançador de ossos que eu usei mais cedo? Mesmo que eu só pudesse atirar 6 vezes, era bastante decente. Lançador de ossos. A produção demorará aproximadamente meio ano. Cada arma requer muitos ingredientes diferentes. Com exceção dos membros humanos, quase todas as matérias-primas são descartáveis. Então, não há mais nenhuma arma utilizável. É difícil conseguir matérias-primas durante um tempo de conflito. Agora então, vou sair para buscar o relatório da patrulha antes de voltar. Por favor, descanse. Ah, eu também. Tenho assuntos pessoais para resolver. Então, divirtam-se vocês dois. Ainda no quarto, vemos Gunther com uma espada em suas mãos. É uma boa espada. Eu acho que a preparação para essa batalha está feita. Gunther, sobre o que o líder Welf disse mais cedo, o Cavaleiro Morto foi escolhido entre 100 pessoas, incluindo trabalhadores, aristocratas e membros da realeza. Foi decidido que você era a escolha mais adequada. Portanto, não se preocupe com o que os outros dizem. Eu acredito em você.
Apenas você pode salvar esse mundo. Eu nem me importei com isso para começo de conversa. Se é isso, então boa sorte. 136 pessoas. Humanos que morreram para se tornar poder humano. Eu entendo. Então você, depois de ver 136 pessoas morrerem para se tornar baterias humanas, decidiu se tornar uma? Por que diabos? Porque era algo que precisava ser feito. Eu não entendo. Após um tempo, enquanto estavam parados no quarto, Leonard chega. Gunther, se prepare! Os vampiros chegaram! Vemos Gunther parado na entrada da ponte. Ele retira o cabo de sua cabeça. Senhorita Arryn, por favor, não saia do meu lado. Gunther, você deve retornar vivo, sem falhas. É claro. Ele coloca seu capacete e parte para a batalha. Ao abrir o seu escudo, ele diz: não importa quem apareça, eu vou parti-los no meio. Ele encara a floresta e do meio das árvores aparece um único monstro. A audiência de hoje é apenas uma pessoa. Observando o monstro, Gunther pensa: que movimento estranho. Não está esquisito? Não parece que ele está se movendo rápido. Na velocidade de um vampiro comum, um ataque em salto que golpeia com força instantânea deveria funcionar. Assim que ele chegar um pouco mais perto, eu vou acabar com isso em apenas um movimento. Audiência, todo mundo, bem-vindo. Para satisfazê-los, eu sempre dou o meu melhor. Evelyn, essa performance de hoje eu cuidadosamente preparei. Parte 1 é o Rei dos Porcos e... Enquanto falava, Gunther salta na sua direção e com a espada em mãos, tenta realizar o primeiro ataque. Minha vitória! Ele passa pelo vampiro. Não teve nenhum sentimento de corte. Minha mira estava correta. Mas como isso conseguiu evitar? Quê? Isso foi rude. Você é a audiência. Você deve seguir a ordem da performance. Então, parte 1 da performance: o Rei dos Porcos e o Coro do Anão. Assim que a vampira diz isso, com a sua unha, ela corta a palma de sua mão. O sangue começa a se transformar em algo. Começar. Vamos fazer isso. O sangue jorrado se transforma em uma tenda de circo. Um circo? O que aquele cara disse era real? De dentro da tenda, um ataque voa em direção a Gunther. Ele, utilizando seu escudo, consegue se defender. Vemos um vampiro com máscara de porco. Após o ataque, o porco salta para trás e diversos outros aparecem cercando Gunther. Esses anões malucos! Em seguida, todos saltam em sua direção. Vemos um impacto e, de repente, os vampiros sendo cortados no meio. Todos são praticamente cortados de uma vez. Após isso, ele ataca um dos restantes. Ele o corta no meio e tenta matar um outro. Esse se defende com sua lâmina. Apesar de bloquear o primeiro ataque, Gunther, com pura força bruta, ainda assim o destrói. Fracotes! Parem de desperdiçar tempo! Gunther segue derrotando eles. Ele corre em direção à tenda. Eu vou cortar o pescoço do líder. Lá de dentro, vemos uma boca rindo e, em sequência, fogo voando em direção a Gunther. Com seu escudo, ele se protege. Após se defender, um ser enorme aparece de dentro da tenda. Junto desse ser, sobre sua cabeça, vemos um outro anão. É por isso que é chamado o Rei dos Porcos e o Coro dos Anões. O rei irá destruir o inimigo do povo. Assim que o anão diz isso, ele posiciona a tocha na frente da boca do monstro. Este sopra algo e fogo voa em direção a Gunther. Ainda com seu escudo em mãos, ele se defende. O fogo do rei queima tudo. Você não pode nem dar um passo a mais. Se torne cinzas. Enquanto isso, Gunther, ainda com seu escudo à sua frente, se defende do fogo enquanto avança. Como? Rei, mais força! O fogo se intensifica. Apenas
Apenas esse tanto. Você acha que conseguiria me matar? Ele diz, arremessando sua espada em direção ao monstro. Essa passa pelo seu corpo e, aproveitando a brecha, ele se lança para frente e acerta um golpe matador no anão. Assim, ele derrota a dupla. Após derrotá-los, Gunther pega sua espada. Eles falaram que prepararam com cuidado, mas isso é mais trivial do que eu pensei. Existe um ato 2 melhor nessa performance? Vamos começar. Gunther caminha pela parte de dentro da tenda. Lá, ele encontra um enorme serrote parado no que parece ser o meio de um palco. Esse local foi decorado com cuidado. Que local confortável e agradável. Obrigado. Aqueles que vieram aqui para assistir a segunda performance. Essa é a primeira audiência que chegou aqui. Então eu preparei com cuidado. Parte 2. Enquanto ela dizia isso, Gunther tenta um ataque. Apesar disso, sua espada novamente passa no vazio. Malditos pés, eu achei que estava mirando numa fenda dessa vez. Mas foi uma esquiva tão descontraída. O que está acontecendo? Eu cuidadosamente preparei isso. A parte 2 da performance. Ela novamente corta a palma de sua mão. Assim que isso acontece, a vampira começa a se transformar. Confissão do palhaço sofredor, Evelyn. Aproveite o show. Gunther parte ao ataque tentando acertá-la. Apesar dos esforços, ele não consegue. Se os seus malditos pés conseguem esquivar tão bem, então vamos ver se você esquiva disso. Ele quebra o chão e lança pedras em sua direção. Evelyn, ainda assim, consegue esquivar. A vampira, de repente, retira espadas de sua boca. Assim que ela retira, ela imediatamente ataca Gunther, que se defende com seu escudo. Apesar disso, ela faz um outro movimento e força Gunther a se defender utilizando sua espada. Ela se distancia e Gunther parte ao ataque. Novamente, ela se esquiva. Caramba, esquiva de todo o ataque. Como eu posso acertar um hit direto? Enquanto ele pensava, outro ataque vem em sua direção e Gunther é enviado para fora da tenda. A vampira sai de lá e imediatamente o ataca. De longe, Leonard observa a luta. O que você acha? Gunther está vencendo a luta? Parece que Gunther está sendo empurrado para trás. É difícil de ver de tão longe, mas parece que os ataques de Gunther são inefetivos. Mas ele lidou com os anões. Ele quase foi empurrado para a entrada da ponte. Deixa eu olhar, sai do caminho. Vemos Gunther na ponte sendo pressionado pelo vampiro. Este novamente se prepara e tenta acertar um golpe rasteiro em Gunther. O cavaleiro desvia com um salto e tenta contra-atacar, mas assim como todos os outros golpes, esse também passa no vazio. Esguia como uma cobra da água. A vampira novamente se prepara e se lança em direção a Gunther. Vemos o impacto no local. Aryan também observa a luta. Parece que desviou de todos os ataques que percebeu. Qual é o alcance de sua percepção? Há algo que podemos fazer para ajudá-lo? Todas as armas de cerco foram destruídas na luta anterior. A única coisa que podemos usar para apoiá-lo agora é um arco que atira próximo ao portão. Ao invés, lutas na ponte deveriam ser evitadas. Por quê? Você esqueceu? Os músculos de Gunther são incrivelmente densos e pesados. Praticamente não tem gordura. Então... Vemos Gunther quebrando a lateral da torre e voando para fora. Se ele cair na água, ele irá se afogar, não importa o que ele faça. Vemos um splash na água, o suporte da ponte e Gunther pendurado utilizando sua espada. Você disse que se eu caísse na água eu iria me afogar. Com esse nível de corrente, qualquer pessoa que caísse aqui iria se afogar. Ele olha para seu pulso e nota o tempo caindo. Droga, parece que vai ser uma batalha dura. Vemos um outro ataque da vampira. Em sequência, os dois voltam à ponte. Contorcendo seu corpo, a vampira espera Gunther. Essa desgraçada é certamente forte. Eu nem consigo compará-la com o último cara. Mas agora é a hora.
de uma mulher e um cara careca fazer algo. Gunther, retorne. Isso é uma ordem de retirada. Gunther passa pela porta. Rapidamente, os soldados fecham. Por favor, se apresse e vá. Retirada? Essa é sua estratégia? Você não pensou em nada enquanto eu estava lutando, pensou? Nós trabalhamos duro para fazer esse plano. A estratégia é... segurar até o sol nascer. Hã? Agora que nós não temos materiais e armas o suficiente, apenas você pode lutar contra um vampiro de alto nível. Nós temos em torno de 5 horas até o sol nascer, e o máximo de horas na qual você pode estar ativo é 2 horas. Volte e recarregue antes das 2 horas como agora. Você tem que ganhar tempo lutando contra o vampiro. Eu vou trocar o braço dele. Esse é o único jeito? É, mas há uma falha fatal nessa estratégia. Leva mais tempo do que você pensa para recarregar o poder. O quê? Quanto tempo? Para carregar a sua célula para que você possa se mover por 2 horas, são 20 minutos. E além disso, você precisa estar em um estado estável para conseguir carregar completamente. E você não pode correr do vampiro. Então nós precisamos proteger você e Aren durante esse tempo. Você consegue fazer isso? Agora... De repente, a porta é aberta. Leonard observa pelo vão. Em breve, o vampiro de alto nível vai chegar. Se preparem. Aguentem, não importa o que. 20 minutos. Só precisamos aguentar por 20 minutos. Hã? Ele perdeu sua cabeça? Vocês me viram lutar contra aquele vampiro antes. Vocês entendem que o humano comum não tem a mínima chance contra eles. Eles vão estar todos mortos depois de 20 minutos. Eu sei. Todos eles sabiam dos riscos e escolheram lutar. O grupo se prepara para receber o vampiro. Se nós não queimarmos aqui agora, quem mais vai acabar com essa escuridão? Enquanto o grupo espera, o portão é destruído pelo vampiro. De dentro do cômodo, eles escutam gritos. Atire! Bloqueie! Gritos de dor continuam a ser ecoados. Gunther fecha seus olhos, pensa e abre-os determinado. Lá fora, o vampiro derruba Leonard. Ele consegue se defender utilizando seu escudo e o vampiro se prepara para mais um ataque. Mas antes dele executar o golpe, Gunther, utilizando o outro braço que ainda não tinha utilizado, salta em direção ao vampiro e o segura com a arma. Você foi descuidado. Você imaginou que uma pessoa pularia através da parede? Gunther, você ainda tem que recarregar. Por que você veio aqui? O ataque dele funcionou? Mas com apenas um braço. Como você já deve ter percebido, ele não é capaz de matar aquele vampiro com apenas uma mão. Mas demorou apenas 5 minutos para ele recarregar. Então ele pode aguentar até o amanhecer. O que aconteceu? Vamos levar essa luta para outro local. Gunther, com um vampiro preso, passa pela parede. O quê? Pra onde ele foi? Nem ferrando. Esse é o local da terceira parte do show. Você não pode mais correr, porque é debaixo do mar. Os dois caem na água. Na água, vemos a luta continuar. Gunther acerta o primeiro soco no monstro. Os ataques funcionam. Não é difícil lutar em um ambiente como esse? Eu vou esmagar o seu coração desse jeito. Assim que ele tenta, o monstro se contorce e prende Gunther. Com a sua espada, ele a enfia em seu braço. Gunther ainda tenta se desvencilhar. Apesar disso, o seu braço é cortado fora. Eles caem no fundo do mar e Gunther recebe uma outra espadada agora em seu core. Ambos gritam enquanto trocam golpes. Toda a água começa a ficar escura até o monstro aparecer sem um braço e uma perna. Ele tenta nadar para a superfície, mas Gunther, apenas com a sua boca, o morde e o segura. Isso! Apenas esse tanto! Você acha que você consegue me matar com isso? Com seus dentes enfincados, Gunther abre um buraco no peito do monstro, expondo seu coração. O vampiro levanta sua espada e Gunther se prepara para abocanhar o coração do monstro. Assim, vemos um flashback. Eu me lembro de você, Gunther. Ninguém vem naquela lixeira onde não havia um único ser vivo. Você me chamou. Vemos essa pessoa no lixão. Ela escuta um som
e olha para o local. Aquele pequeno choro, você, que estava morrendo, chamou com toda a sua força. Foi uma visão de alívio. Então, de repente se tornou curioso. Ninguém nunca desejou nascer. E ainda assim para você, que foi deixado para apodrecer no meio do lixo, encontrou uma razão para viver tão ansiosamente. Ele estava chorando, me salve? Agora eu sei. Assim que ela diz isso, vemos Gunther, ainda vivo e jovem, em pé em meio a diversos homens caídos. O que isso significa? Isso é vingança. Ninguém quis que você nascesse. Ninguém te queria vivo. Mesmo assim, como se você gritasse salve-me com as últimas forças, lutou e lutou até o fim para sobreviver como um cão raivoso. Você tem a força e o direito de viver. E aqueles que deram a luz a você e o mundo que o abandonou é a vingança suprema. Entendeu? Escutando isso, Gunther sorri e diz: sim. Tudo bem então. Vamos nos preparar para a próxima luta. Está na hora de provar a sua vontade. Gunther, Vemos apenas a sua cabeça nas pedras da praia. Aqui, tem uma cabeça aqui. É incrível. Como ele pensou nessa ideia? Parece que ele boiou por sorte, por sua cabeça ter sido arrancada do seu corpo. A condição parece boa. Ele é muito sortudo. Que alívio! Ele sobreviveu dessa vez também. Gunther, Arien pega sua cabeça. Então leve ele rapidamente. A batalha ainda não acabou. sim.